Olá, boa noite a todos. Satisfação estar aqui pelo Instituto IBEDIM, fazendo aí uma live muito legal com a professora Camila Vasconcelos, que já deve estar entrando. Olá, tudo bem-vindos. Vamos aguardar aqui a professora Camila. A gente vai falar hoje um pouco sobre processo ético profissional, aspectos práticos, julgamentos, né, que a gente tem feito. Giovana, boa noite, entrando, tudo bem? Olá, Olá, tá me vendo bem? estou, Boa minha amiga, e noite. você? Boa noite. Tudo certinho, boa noite. Eu tô vendo minha imagem aqui um pouquinho escura, por isso que eu lhe perguntei se você estava me vendo bem. Mas se por Não, aí tá estou tudo vendo certo. e ouvindo bem, e uma satisfação conversar com você depois de tanto tempo, né? Só por telefone. Pois é, a gente se fala muito por telefone. Aliás, eu tenho que agradecer a sua solidariedade. Excelente colega, excelente advogado, uma pessoa muito solidária aos colegas que estão passando por apuros. Essa semana passada mesmo passei por apuros e o doutor Tertius me ajudou. Eu achei isso maravilhoso, viu, meu amigo? Muito obrigada mesmo. Ter o doutor, né? Que a gente sem formalidade, que é um bate-papo que a gente vai fazer. Então Doutor, tá deixa bom. para quando a gente for dar aula, Estou autorizada então a te tá chamar de bom? você. É lógico. Joia. Vou lhe apresentar, mas eu acho que todo mundo já lhe conhece, né? Porque você é uma Certo. pessoa que tem já é docente, já dá palestra há muito tempo, tem livro, que a gente viu aí a sua felicidade com o livro, né? Para depois você faz aí a, o mestre do Gente, você livro, que é acredita importante. que eu não peguei o livro para botar aqui do meu lado? O povo me mata com isso. Mas assim que passar alguém Mas, pela sala aqui, eu peço o livro e mostro. perfeito. Então, pessoal, quem está acompanhando aí, quem vai ver a gente depois no gravado, aí no IGTV, estou com a doutora, nesse primeiro momento, Camila Vasconcelos, que, além de tudo, é professora, né? Acho que e mãe, e dedicadíssima aos estudos, né? Camila advoga na área de Direito Médico e da Saúde, é segunda vice-presidente da Sociedade Brasileira de Bioética, professora adjunta da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia, tem essa interdisciplinariedade aí no seu currículo, que eu acho massa, fantástico quando você fala isso, e trouxe uma vivência para o seu livro especial, eu acredito. Pós-doutorando em Sim. Direito pela Faculdade de Direito de Vitória, né, doutora em Bioética pela Universidade de Brasília, na UNB, mestre em Bioética pela Universidade dos Açores e Universidade Católica Portuguesa do Porto, em Portugal. Então, tem um currículo muito bom e, além de tudo, é uma professora queridíssima no âmbito do direito médico e da saúde e que também participa de muitos eventos e palestras, né? Então, você tem aí já um fã-clube e muitas pessoas que admiram seu trabalho, tá? Então, Oh, a obrigada. satisfação é enorme estar com você. Faz tempo que a gente conversa, né? Tem um grupo em comum do pessoal do direito médico e da saúde e é muito bom poder trazer uma pessoa com tanta experiência para a gente conversar um pouco sobre essa prática do PEP, né, do processo ético profissional, e trazer a sua experiência aí, inclusive dessa proximidade também com os médicos, como você, eu estava acompanhando sua live do livro, e você falou muito Sim. dessa vivência, que eu também tive a oportunidade de ter, por causa da minha família, né, que eu já falei em outras lives também, e minha Hum. irmã e minha mãe escolheram fazer ginecologia, e minha irmã faz obstetrícia, então eu já fui logo para a área que é mais processada do que na medicina. Já tem ali duas até para fazer de ajuda nas análises periciais e assistências técnicas dos processos, né, meu amigo? Já tem aqui Inclusive, perguntar. já é uma dica que eu sempre deixo para quem me pergunta como é que você faz tudo. Eu digo, olha, eu não sei tudo, eu nem sei tudo de direito, quanto mais de medicina. Então, sempre eu tenho um bom colega profissional da área médica por quem eu me socorro e, às vezes, tiro dúvida, e, lógico, pedindo a permissão, né, ou não contando quem foi denunciado, ou pedindo a permissão da pessoa que foi denunciada no conselho, que é o tema que a gente vai ter hoje, para bater um Isso. papo e, às vezes, até interagir. Uhum. Camila, Exatamente. vamos tentar falar alguns aspectos práticos aqui dessa parte de sindicância e processo ético. Vamos, mas olha, eu tenho uma pergunta a lhe fazer. Fala pra gente desse Perfeito. instituto, que eu quero saber do instituto. Que novidade linda é essa? Você e Giovana botando pra quebrar, entrei no site, a foto de vocês maravilhosos lá, advogados retados. Conta aí pra gente.
O Instituto é uma ideia que a gente tinha há algum tempo e se concretizou, né? Sim. Aproveitou esse momento da pandemia, como muita gente aproveitou para tentar colocar muitos projetos em prática, e eu não estou só com esse, com outros também, do próprio escritório. E Uhum. é um momento de trazer, né, uma reflexão mais prática do Instituto e fazer com que o direito médico possa ser feito de uma forma coerente, né? A gente trazer mais conhecimento e trazendo pessoas como você, que tem tanto conhecimento, e é o que a gente quer fazer no Instituto. Trazer à Eu acho luz um pouco ótimo. de conteúdo. Ah, eu acho ótimo, viu? Essa junção de pessoas interessadas em assuntos. E aí a gente vê pessoas criando institutos, criando grupos de estudo, grupos de pesquisa. Então, assim, é muito. Eu acho que é uma satisfação muito grande quando a gente vê os estudos do direito médico sendo levados a sério por pessoas que têm uma respeitabilidade, uma credibilidade e uma seriedade na busca pelas melhores leituras, para a discussão dos casos. Isso é muito interessante, viu, Tertius? Eu quero, assim, parabenizar você e a Giovana. Quero desejar muito sucesso, muitos estudos, né, para o Instituto de vocês. Eu acho que a gente tem que abrir falando das novidades lindas. E essa é uma delas, né? E você também com a pós nova, né? Que a gente tem acompanhado em Pois direito médico, né? estou muito feliz. É uma pós que deveria ter começado em março desse ano, meu amigo. E aí, por conta da pandemia, a gente adiou e vai começar agora no formato telepresencial. E aí o primeiro módulo, provavelmente, a gente vai fazer acontecer todo nesse formato e depois a gente está aí torcendo para que aconteça o presencial, para que a gente possa fazer as visitações aos institutos de saúde, aos hospitais e tal, e é isso mesmo. Pois é, a gente Eu advoga um bom vi tempo, né? No direito na área, médico, sim. e aí vale muito a pena pulverizar de maneira cuidadosa e com credibilidade esses estudos. Bem, hoje a gente vai ter muito caso para contar também, né? Eu estava pensando aqui, hoje que eu vou contar umas histórias que eu vivenciei já nos processos lá no conselho, para a gente ver como é na prática. Porque a questão é a prática, né, Tertius? Porque a gente pode ler o Código de Processo Ético Profissional, a gente pode ler o Código de Ética Médica, mas quando a gente tem situações específicas de julgamentos, de audiências, de como é que a gente construir uma apresentação de defesa prévia, como é que a gente se comporta na sindicância, se é diferente do comportamento no processo, eu acho que nisso a gente pode contribuir. E as pessoas que estão entrando aí, eu estou vendo entrar muita gente bacana da área, vão convidando os colegas que estão em direito médico, direito da saúde, bioética, a gente vai falar especificamente. Manda um aviãozinho, né, para o pessoal, para Manda um chamar que tem interesse, aviãozinho assim, pessoal. Quem tem parente médico também, porque às vezes recebe uma notificação, não sabe o que fazer, fica desesperado, né? Então, assim, talvez a gente consiga dar uma luz aqui para Menino, eles. as tais cartinhas verdes, né? Aqui no Creme... Os médicos brincam dizendo que é pior do que receber uma carta do fisco. Você sabe o que é o pior do pior do pior? Quando os médicos recebem numa sexta-feira de tarde. Que o Tribunal de Ética só vai funcionar ali de 9 às 17. Chegou do correio na sexta-feira de tarde, aí ele já não dorme até segunda-feira, 9 da manhã. É muito difícil. Aí fica, o que pode ter sido? Que paciente pode ter sido? Porque geralmente não, sempre, para as pessoas que estão começando e que ainda não sabem esse dado, as correspondências trazem informação de necessidade de ida ao conselho para a verificação dos processos, mas não trazem o nome do paciente que está processando. Então o médico ele fica fazendo ali elucubrações para poder tentar imaginar quais foram as eventuais situações difíceis. É puxado. Camila, já usando aí até esse seu exemplo, o próprio CPEP, agora vamos chamar CPEP, para que todo mundo entenda, que é o Código de Processo, né, Ético Profissional, Ético profissional. Que regulamenta, a gente vai chamar carinhosamente, como todo mundo chama, de CPEP. E o CPEP ele já indica que na intimação, na citação, deve vir a cópia do voto, ou então da denúncia, né? E às vezes até o voto do relatório também. E que na prática não vem, às vezes, e o médico fica maluco com isso, né? Não então a gente já sai do roteiro, né, do código, porque o Brasil, como eu falo para todo mundo, o Brasil é muito grande, e essa possibilidade da gente conversar com colegas de outros estados, ela traz e enriquece também para que a gente possa compartilhar. Porque o que acontece aqui, em João Pessoa, em Recife, que é onde a gente ainda tem atuação, né, pela questão Fortaleza, da distância, não é o que acontece na Bahia, e muito menos o que vai acontecer em Porto Alegre. Né? A gente tem um Brasil gigante. Em geral, assim, quando a gente vamos até fazer esse recorte metodológico para
para as pessoas compreenderem. Dentro desse CPEP, que é o Código de Ética, Código de Processo Ético Profissional, a gente vai ter um recorte de 2 fases, né? A gente conversou mais cedo, não foi, meu amigo? A primeira fase, que é a de sindicâncias, em que as correspondências vêm cruas. E são essas as que representam um grande temor para os profissionais que não sabem o que está acontecendo. Quando a gente vai ver a intimação para o processo especificamente, aí a gente tem anexado ali o relatório final, né? Que é o ponto que culmina, que termina a sindicância, que é o relatório que vai fazer a abertura do processo ético profissional. Aí sim, mas aquela cartinha da sindicância... A primeira é bem complicada, né, para o médico. E quem nunca recebeu... Tem nada. E quem nunca recebeu, né, quem nunca teve um processo, eu sempre digo que eu acho que é um pesar, né? A pessoa fica com uma consciência e não sabe o que aconteceu. E sempre quem liga para a gente, liga com um aperto no coração, e a gente acaba também trabalhando como acalmar, de acalantar naquele momento e mostrar que existe uma viabilidade técnica de defesa, que, né, e o médico às vezes não conhece. Isso, Camila, e é muito importante a gente falar, só desculpe lhe interromper, muito importante a gente falar uma coisa que eu explico bem cuidadosamente sempre, sabe, Tertius, que é o seguinte: é interessante que o médico tenha um acompanhamento do advogado desde a sindicância, desde o momento em que ele apresenta uma manifestação. Na sindicância, o documento que ele apresenta é uma manifestação, né? Estou falando aqui para as pessoas. E no processo é uma defesa prévia. Nessa manifestação, é importante que ele já tenha assistência de um advogado. E eu sempre falo isso de uma maneira muito cuidadosa, porque eu falo assim, olha, é ético dizer que pode ser sem advogado. Pode ser sem advogado, mas é importante que seja com. Por quê? Porque tem o critério da passionalidade, a gente fica emocionalmente envolvido, a gente, assim, os médicos, né? Então é importante que o advogado... Nós mesmos, quando temos alguma questão pessoal, é comum o advogado solicitar que outro advogado faça para você tirar a pessoalidade. Então, assim, eu não faço minhas ações, quem faz geralmente é algum colega meu do escritório. Então, acho que, pelo um critério de analogia, a gente poderia pensar nisso. Como o médico geralmente não faz operação, nem procedimento cirúrgico no familiar, geralmente é mais difícil também. Então, porque é ali o único momento em que ele tem a possibilidade de arquivamento, né? Se você depois quiser explicar isso para as pessoas. Você não tem como arquivar, depois eu até conto para você, quando a gente chegar nesse momento, eu conto para você uma situação bem difícil que eu vivi assim com um cliente, em que ele acreditou que ia ser arquivado o processo, mas não é mais, só na fase de sindicância. Mas vá, diga lá, estou atrapalhando, né? Você. Não, amiga. Dê sequência aí. Na prática, como é que você tem visto aí? Muitos dos médicos acabam fazendo realmente manuscrito, né, a própria mão, entregando sem criar uma estratégia, né? Eu pego muito aqui já um segundo momento que a sindicância já tramitou inteira, que já foi para a Câmara de Sindicância e já virou PEP. Então, assim, eu acho que a gente precisa ter essa mentalidade, como você está falando, e é importante que seja feito de uma forma estruturada, porque, eu não sei se você concorda, mas a gente já começa desde a sindicância, com toda a estratégia que vai até o julgamento da plenária, né? Tem essa questão estratégica e tem alguns pequenos cuidados que a gente pode ter já desde esse momento, como, por exemplo, já fazer o pleito para recebimento de cópias irrestritas de prontuário. Eu já passei por algumas dificuldades de hospitais que relutam muito na entrega dos prontuários. E quando eu já recebi muitos prontuários incompletos, e quando eu recebo os prontuários eu vejo página por página, eu analiso minuciosamente junto com o médico, para que a gente descubra eventualmente alguma lauda faltante, para que a gente então verifique quais são as pequenas falhas de escritas, quais são os detalhes que precisam ser melhor esmiuçados. Uma coisa que geralmente quando os médicos fazem manuscrito, eles não prestam atenção, é o cuidado metodológico que nós advogados temos em argumentamos de imediato, a gente aponta a página onde está a comprovação daquilo que a gente está falando. Então, assim, uma dica boa para os colegas é até isso, assim, uma organização didática da peça em que a gente vá mostrando sempre os fundamentos logo após o fato, né? Então, assim, no âmbito ético-jurídico, assim como no âmbito jurídico em geral, a gente sempre faz um posicionamento argumentativo com fundamentação profunda. Todos os fatos, eles só são, digamos que, mensuráveis e verificáveis na prática se a gente apresenta também a robustez probatória deles. Então, apresenta ali, ó, na lauda tal do prontuário, isso foi mencionado, na página tal, na ficha de internamento, o número tal. Então, isso é um cuidado que a gente tem.
Outro cuidado interessante é de fazer, eu sempre busco fazer um aguardo de protocolos, caso a gente tenha 2, 3 médicos denunciados, eu sempre busco ver também o que os outros estão argumentando nesse sentido, para a gente tentar uma linearidade argumentativa. Então, assim, são pequenos detalhes, afora os estudos aprofundados em direito médico, que a gente há tanto tempo está fazendo, né? Então, é muito bom. Mas eu tenho muito cuidado, sabe, Tertius? Eu fico cuidadosa com o fato de não parecer captação, né? Então, eu sempre deixo muito claro, doutor ou doutora, o senhor ou a senhora podem fazer sem advogado, né? Então, assim, é ético de minha parte dizer isso. Lembrando, inclusive, que sem advogado, em tese, porque cabe ao conselho nomear um advogado dativo, né? Então, assim, se ele não responder, se ele responder sozinho, manuscrito, ele está aceitando a defesa dele autonomamente. Se por acaso o médico ficar inerte, não se movimentar para ter uma defesa, vai ser nomeado um advogado dativo. Um advogado dativo. Inclusive, estava falando com o Felipe Abujanra, meu amigo de Palmas, sobre um caso bem complexo, que talvez até a gente traga aqui, de uma parte de uma pessoa que estava incapacitada para exercer a medicina e que não se defendeu. E a gente estava discutindo como isso seria feito lá, porque ele estava como dativo, ele foi chamado para defender esse médico que não tinha condições de se autodeterminar, porque estava com uma doença psiquiátrica, ele não tinha como se defender e não respondia as perguntas. Entendi. É muito difícil. Ou seja, ele não poderia fazer elucidação fática de nada. Então, o colega precisou aí realmente, que bom que ele teve sua ajuda, porque ele precisou galgar os fatos a partir da escrita do prontuário, provavelmente vocês fizeram isso, e também fizeram uma leitura de prováveis relatos fáticos de outros médicos que talvez tenham sido denunciados. Ou era só ele, você se lembra? Era só ele. Na verdade, no dele já era um PAD para fazer o afastamento dele pela incapacidade técnica. Sim. De exercer medicina. Já é outro tipo de processo, né? Que o pessoal também às vezes confunde. Procedimento lá interno, é isso mesmo, Mas é isso, então assim, são pequenos detalhes que a gente vai vendo com a prática. E aí, eu acho que é interessante a gente falar para as pessoas como é que é o caminho da denúncia lá dentro do conselho. Você acha? Posso fazer Eu acho que a gente pode fazer uma linearidade, como isso acontece, para que todo mundo entenda. Quem não tem costume, né? E outra coisa, como o processo é sigiloso pelo CPEP, e a gente tem um processo que geralmente só quem tem acesso são os conselheiros, o denunciante e o denunciado, e os advogados quando constituídos, né? Então, no resto, esse processo ele é totalmente sigiloso pelo próprio Código de Ética Processual. Isso. Poxa, eu já passei por algumas situações de alunos, né, de pós-graduações e tal, que me pediam para que eles pudessem me acompanhar nas audiências, nas sustentações orais no tribunal. Mas, assim, infelizmente, eu sempre disse, olha, não tem como, porque, de fato, só mesmo os advogados que estão ali, com outorga mesmo, né, dos clientes, não há possibilidade de termos pessoas apenas ouvindo. Isso é difícil para quem vai advogar fazer audiência pela primeira vez, uma sustentação oral pela primeira vez. Daí a importância, Tertius, da solidariedade na nossa área, né? Então, assim, da gente conversar, dos colegas poderem ligar, perguntar, para saber como é que funciona, a gente poder explicar, dar algumas dicas. Uma dica interessante, mas é que na hora que a gente chegar na hora do julgamento. Quando você começou, não tinha, né? A gente apoiou muito para poder fazer, né? Começou sozinho no conselho. Nada, imagine. Minha primeira audiência, e olha, não foi fácil, Não. Minha primeira audiência, eu me lembro. Que correu esse caminho da gente, não. A gente entrou com a cara e a coragem, sem conhecer nada. Exatamente. Minha primeira sustentação oral no CFM, então, hein? Mas é isso, mas dá certo, no final dá certo. A gente fica com receio, mas depois que passa a gente fala, oh, que bom que eu me dispus a enfrentar esse desafio, é muito interessante. Mas então, assim, a gente pode começar assim, dizendo para as pessoas como é que funciona, né? Uma coisa que acontece muito das demandas ficarem na corregedoria. Então, os pacientes, aí eu vou falando, você me interrompa. Só assim, eu vou fazer bem rapidinho a linha toda e depois a gente vai voltando por partes. Concorda que a gente faça assim? Perfeito. Pode ser? Pode. Então, assim, o paciente chega no conselho e apresenta uma denúncia. Tanto ele pode chegar lá e o funcionário, o servidor, reduz a termo a denúncia dele,
ou dá uma folha para ele fazer manuscrito, ou o paciente chega com a petição também. São essas formas, né? Não existe denúncia anônima, isso é uma coisa importante para que as pessoas saibam. Então, assim, na estrutura do conselho não existe denúncia anônima. O que pode acontecer é um conselheiro ficou sabendo e ele, então, digamos que traz essa informação para o conselho e é aberta uma demanda ex officio. Mas chegar uma denúncia anônima e a partir dela tudo acontecer, não funciona assim. Então o paciente chega, aquela denúncia vai para a corregedoria vai avaliar e, havendo indícios, a corregedoria encaminha para o setor de sindicâncias para a abertura, né, daquela análise procedimental anterior, que não é processo ainda. E aí, uma coisa que a gente falou hoje, não foi, meu amigo? Tanto o conselho pode abrir a possibilidade do médico apresentar manifestações em 15 dias, como pode não ter, não é obrigatório, né, ao conselho essa disponibilização. Eu acho uma grande pena quando não há essa disponibilização, porque é um momento em que o médico tem para elucidar as questões, é a única possibilidade de arquivamento da denúncia. E é muito interessante, né, que aquela Câmara de Sindicância... Pular essa etapa ela é um pouco, talvez, agressivo demais, né? A gente já levar para um processo ético direto, porque, como você vai explicar, depois de iniciado, ele não tem mais como parar, ele vai até o julgamento. Ele vai até o julgamento, pois é. E é muito difícil isso, sobretudo quando a gente sabe que é uma coisa infundada, quando é uma coisa muito difícil. Ou eu vou te dizer uma coisa, o processo em si, geralmente para os médicos, já é um grande sofrimento. Às vezes não precisa nem de uma punição no final. Assim, muito claramente mesmo. Existe uma visão, assim, que não é real, que as pessoas têm, de que os médicos não estão ligando, que tudo bem eles terem mais um processo. Não é assim. Médicos, eu conheço os médicos se formando na faculdade. Eles são ensinados, de alguma maneira, a nunca falhar. Eles são ensinados a nunca ter qualquer titubear a respeito de suas ações. Então, todas as vezes em que eles são questionados a respeito de seu comportamento, de suas condutas, como eventualmente imperitas, imprudentes ou negligentes, esses médicos eles sofrem imensamente com a dúvida. Quando há um processo, então, o sofrimento ainda é maior. E o julgamento é o ápice. Mas, assim, claro que... né? Se eu puder fazer um adendo, olha, a Luciana Dadalto estava fazendo uma live dela sobre a parte de diretivas antecipadas e testamento vital, e ela estava dizendo que a gente que trabalha com direito médico tem dificuldade, por exemplo, em ter pacientes ou clientes que precisam do medicamento e que falecem. E os médicos saem da universidade sem saber como lidar com a morte, né? E ela estava falando isso, e o que você está dizendo. O próprio médico, quando tem um evento adverso, ele tem um processo que eu atuei, que o médico foi perguntado, que foi até na sindicância, se ele sentia alguma culpa. Ele disse que ele sentia mal com aquilo, e isso foi mal interpretado na época, e foi aberto um processo. Ele não disse que tinha culpa, ele disse que se sentia mal com a morte do paciente. E já é outra pergunta, que é a questão da necessidade de tomada de termo dessa sindicância, ou se ela é só verbal. Isso é uma pergunta que todo mundo tem dúvida, eu acho que é importante a gente tirar. Do que exatamente você está falando? Da tomada de termo pelo paciente? Quando o médico é chamado para esclarecimento, se esse esclarecimento na sindicância, como é que funciona aí no CRM da Bahia? Escrito. Não, a gente sempre é escrito. Aqui ainda tem oralidade, e isso às vezes dificulta um pouco a questão da segurança jurídica, e a gente vê que no Brasil tem oscilação. Né? Sempre que houver oralidade, esse médico deve estar, aí eu vou dizer, deve estar acompanhado de um advogado, e ele deve ter feito reunião com o advogado antes. Porque existem muitas dubiedades a respeito de terminologias, dubiedades, né? Assim como você acabou de apresentar. Então eu vou te falar. Se aqui nós tivéssemos essa apresentação, essa colheita de depoimento, de manifestação, através de uma audiência, uma situação de oralidade, aí mesmo é que a gente precisa não só de cuidados anteriores, cuidados no durante e cuidados também na leitura do que foi reduzido a termo, para que a gente avalie o que está escrito. Porque muitas vezes a gente vai ter um colegiado posteriormente que vai analisar aquele documento. E a partir desse momento você tem que tomar cuidado para que aquele documento seja bem elucidativo, que ele traga de maneira esclarecedora aquilo, assim como a gente faz com as atas de audiência, né? Mas é interessante saber que ainda tem muito assim. Aqui geralmente é escrito.
A gente tem a defesa escrita, mas tem um segundo momento que às vezes o sindicante ainda não está convencido ou satisfeito, e ele chama o denunciado para prestar informações. E esse momento de tomada de esclarecimento, ele não é reduzido a termo ainda. Eu acho que poderia avançar e reduzir a termo pela questão de devido processo legal, ampla defesa e contraditório e segurança jurídica. Olha, eu estou aprendendo com você. Em geral, a gente não tem aqui. Em geral, a gente não tem aqui. Eu tenho advocacia em outros conselhos também e não vi acontecer também não. Mas olha que coisa importante, porque quando você compartilha isso, a gente observa que, claro, existe o poder discricionário do julgador, no que se refere, e nem é julgador nesse momento ainda, é um procedimento, ele está avaliando ali o contexto. Eu acho importante ele ter esse cuidado de querer saber um pouco mais antes de fazer qualquer propositura, né, de PEP e tal. Mas é importante também que a gente veja essas questões de segurança, de fato. Você está certo. Será que a gente vai reduzir a termo isso ou não? De que maneira ele compreendeu o que foi dito depois? Falei para você, como a gente tem um Brasil enorme e diversos conselhos regionais de medicina, a gente vai, se a gente fizer uma live com um profissional de cada estado, a gente vai descobrir vai ver. Coisas diferentes que acontecem nos estados, né? E aí isso desaba no CFM depois, mas no segundo momento já para um recurso, e essas minúcias do processo técnico, elas vão variar, sim, de estado para estado. Variar bastante. Pois é, e aí esse médico ele tem 15 dias para apresentar a manifestação escrita, se ele for chamado para isso, aí você está dizendo que, em geral, você assiste também possibilidade do médico ainda ser chamado para esclarecer oralmente aquilo que ele apresentou. Se a gente puder também trazer o próprio código da possibilidade do sindicante chamar o denunciante para também prestar novos esclarecimentos, se não está bem fundamentado, né? Então, é uma possibilidade. E também o próprio CPEP ele dá a possibilidade de oitiva do denunciado para esclarecimento antes disso ir para a Câmara Técnica e virar um processo ético ou ser arquivado. Isso, e pode acontecer também, eventualmente, de acontecer alguma permuta de conselheiro sindicante no decurso da sindicância. E nesse momento, aconteceu agora há pouco comigo. O novo conselheiro, ele não compreendeu muito bem aquilo que estava manuscrito pela denunciante e enviou uma correspondência, ela vai receber essa intimação, para que ela reduza a termo de maneira digitado mesmo, aquilo que ela escreveu na denúncia. Então, eu achei assim, muito cuidadoso, né? Essas idas e vindas no âmbito da sindicância eu valorizo muito. Eu acho que os médicos, conselheiros sindicantes, que ficam bem cuidadosos no âmbito da sindicância, isso é um respeito muito grande pela medicina, pelos colegas e pelos pacientes também. Porque os processos, em geral, eles não são fáceis, mesmo para quem está denunciando. Geralmente as pessoas que denunciam, ou elas estão muito sofridas porque acham que vivenciaram situações de erro, ou porque alguém faleceu, e se de antemão elas têm esse esclarecimento, isso traz uma calma também, né? Inúmeros pacientes estão ali, não é só buscando revanche, buscando nada no sentido pecuniário, algumas vezes tem, mas em geral não. Muitas vezes eles querem só compreender. E um relatório de sindicância que finaliza muito bem fundamentado e que no final fala sobre um arquivamento, eu tenho muito respeito por ele, né? Porque ele vai esclarecer para o paciente, esclarecer para os médicos denunciados, isso é muito bom. E ele pode também resvalar, ou numa conciliação, se não for situação em que acontecer óbito de pacientes, e temos outras circunstâncias também no código. Culpa grave e violência sexual, são os três. Sim. Aí, tanto não pode ser feita, né? Essas três situações a gente não pode ter acordo, né? Conciliação. Pode haver uma propositura de TAC, termo de ajuste de conduta, e pode acontecer uma situação de conversão em PEP, que é o processo ético profissional. E aí, se tem essa conversão, aí esse médico vai ser chamado a apresentar, então, defesa prévia em 30 dias, né? A manifestação aparece com prazo de 15 dias e 30 dias. Tem uma dúvida muito grande, a partir de quando que vai começar a contar esse prazo? A partir do momento em que há a juntada do AR nos autos. Então, enquanto não acontece a juntada do AR nos autos, o prazo ainda nem começou a contar. E a gente sofre com isso, né, para saber quando é que sai junta. Né? Aí a gente fica visitando o conselho para poder ver. Porque a gente precisa, em geral, a gente fica na dependência de recebimento de prontuários. Muitas vezes são médicos que estão em outras cidades e que nos contrataram e que a gente tem um contato, às vezes, não tão fácil, né? Algumas cidades aqui da Bahia,
A gente tem cidades aqui em que tem internet, mas não tem telefone, né? Assim, interessante isso. Eu atendi a uma médica em que ela está numa cidade em que ela só consegue falar comigo pela internet, porque o telefone lá não pega. Então, tem outras cidades em que a gente tem maior fluidez, como se estivesse ao lado da pessoa, sem problema. Tem hospitais que estão com dificuldade de entrega de prontuários. Então, são muitas coisas que acontecem. Quando você falou aí de dificuldade de prontuário que você tem na prática, você fala tanto no hospital público, no SUS, quanto no privado? Tanto no público quanto no privado. Eu já tenho um modelinho de peça em que, quando me é negado o prontuário, eu vou pessoalmente, entrego ao diretor técnico do hospital para que ele saiba. E com procuração de poderes específicos, né? Você faz? Para que ele saiba que ele pode incorrer em ilícito ético se ele não apresenta o prontuário. Eu vivenciei uma situação num grande hospital aqui de Salvador. Agora, olha que interessante. O jurídico do hospital informou ao diretor técnico que ele não deveria me entregar o prontuário. Olha que coisa esdrúxula. E aí eu fiquei assustada com aquilo. Como é que um jurídico diz para um diretor técnico não entregar um prontuário se o diretor técnico pode responder a processo ético profissional no conselho por não ter disponibilizado o prontuário? Então, assim, primeiro eu tive o maior cuidado, porque assim, eu acho que a postura ética da gente é em primeiro lugar. Eu primeiro conversei com o colega do jurídico, disse a ele que não tinha lógica o que ele estava dizendo, claro que com muito cuidado e tal. O prontuário, né, minha amiga Camila? É do paciente, não é do médico, né? Existe uma nomenclatura errada desde o começo. Não é prontuário do médico, prontuário é do paciente que está sob a guarda do médico. E o médico tem o direito de acessar e obter fotocópias irrestritas quando para apresentação com fins de defesa, né? Então eu expliquei para o coordenador do jurídico, ele continuou com aquela postura, dizendo que ele iria fragilizar o hospital se apresentasse. Aí eu busquei uma reunião mesmo com o diretor técnico e esclareci para ele. Falei, olha, é possível que tenha lógica, é possível que eu acho que você deve ter reuniões com o seu jurídico, mas eu preciso lhe apresentar todos os artigos, tanto do Código de Ética Médica quanto de resoluções, mostrando que o senhor está incorrendo em ilícito ético e pode ser denunciado por isso. O senhor compreende? Mas eu fui lá, Tertius, não com uma postura, digamos que ameaçadora. Eu não fui com essa postura ameaçadora. Eu fui com a postura mesmo de elucidar o assunto, mesmo porque é um grande hospital, eu tenho um carinho muito, assim, um afeto por esse hospital, pelas pessoas que estão lá, por muitos médicos que estão lá. Então eu não tinha nenhum propósito de fazer nenhuma denúncia contra ele. Mas eu precisava. Às vezes eu acho que, infelizmente, até eu falei isso, acho que em alguma live, alguma aula que eu estava dando, o diretor técnico de um hospital, de uma clínica, às vezes assume essa responsabilidade sem sequer saber o que ela representa, né? Então aí já é uma falha também. Informação, não é uma falha de comunicação. E aí a gente entra na parte de compliance, já extrapolando a matéria. Mas a gente entra no gerenciamento de risco, né? E o médico entra no encargo técnico e não sabe qual é a responsabilidade dele, que ele pode ser processado depois. E geralmente eles fazem sem contratos específicos que não tem demarcação de lapso temporal. Isso acontece muito aqui, eu recebo muito no escritório. Um médico recebe uma denúncia que diz respeito ao hospital em que ele ainda consta no sistema do conselho como diretor técnico, ele fica sem entender nada. Diversas clínicas fazem isso, hospitais do interior que não tem muita fiscalização, mantém o nome daquele diretor, a pessoa nem tem contato com a instituição, quando vê ele receber um processo, o nome dele ainda consta nos registros. Então, assim, é preciso que nesse momento, e aí você traz a ideia do compliance, que é maravilhosa, essas análises de risco, é preciso que ele saiba o lapso temporal de duração daquela sua competência. A gente tem uma resolução, as pessoas podem procurar. Nós temos uma resolução no âmbito do CFM que vai falar sobre diretor técnico e diretor clínico, né? Se a gente tem, por exemplo, instituições que o corpo clínico é de até 30 profissionais, ele pode, inclusive, acumular ou cumular os dois cargos. Então, assim, é bem interessante isso. Mas vamos falar para o povo a partir do momento em que essa sindicância virou PEP, virou processo ético profissional. Como é que você pensa a denúncia, a defesa, a partir dessa denúncia? Como é que você vai... Geralmente, a gente tem aqui, né, quando a gente tem a possibilidade de fazer essa construção desde o início, é interessante porque a gente senta com o médico, analisa, como você disse, prontuário, vai ler tudo junto, a parte de boletim de sala de cirurgia, a parte que foi do pessoal da técnica de enfermagem. Então a gente faz essa análise geral para entender o que aconteceu e junto com o médico explicar e a gente conseguir fazer uma defesa, né? E muitas vezes
o que eu tenho notado, eu não sei se você vê na prática, ainda, eu já disse aos conselheiros daqui, que a gente, em um período curto de tempo, a gente vai ter erro realmente grosseiro, né, pela questão do aumento das universidades e o ensino médico que ele tem caído de qualidade, não certo patamar, mas a gente ainda vê muita questão de troca de nomenclatura, de atrogenia, de mau resultado, né, de evento adverso esperado ou provável, e que acaba sendo denunciado, e que mesmo assim ainda vira PEP, mesmo não havendo um erro médico em estrito senso, mas que tem que ser analisado, e o médico vai ter que andar nesse caminho aí, fazer essa defesa, e depois disso passar para toda a fase instrutória. Você quer falar um pouco sobre essa fase instrutória? Podemos falar, deixa eu só te falar uma coisa antes. Sempre que um médico ou uma médica me contratam, uma coisa que eu digo assim, olha, a minha advocacia, ela tem um elemento da pessoalidade. Eu preciso que a gente pense junto essa defesa. Então, assim, eu digo assim, olha, se o senhor vai me contratar e não aparecer mais aqui, o senhor não me contrate. Eu preciso que nós estejamos juntos. Então, a gente vai fazer a análise do prontuário, eu vou conversar sobre as estratégias de defesa. Eu, quando termino a defesa, Tertius, eu nunca protocolo no conselho sem que antes o médico que me contratou faça a leitura da minha defesa e responda por e-mail que concordou com o conteúdo. Da parte prática. Né? Geralmente eu mando também. Eu mando até a jurídica, às vezes, porque eles pedem e eu mando também. Eu mando ela completa. Eu só digo assim, olha, o senhor só precisa se preocupar com a parte do relato dos fatos e análise, porque existem dubiedades também nas escritas e tal. Então, eu mando tudo, só não mando quando o médico já chegou muito em cima da hora e eu tenho que cumprir o prazo. Eu mando e às vezes eu não espero a resposta porque eu tenho que protocolar naquele dia. E se ele não me responder, eu não tenho jeito, eu não vou perder o prazo. Mas em geral, tem gente que chega faltando 2, 3 dias para você estar com o prazo da defesa prévia, né? Aí é puxado, porque geralmente os processos são grandes, né? Então, assim, o direito médico, diferente do direito da saúde, o direito médico ele tem uma característica que parece muito com o que a gente chama dos escritórios boutique, né? Que é você ter, assim, o meu perfil aqui, eu tenho causas complexas em menor quantidade. Eu não tenho muitas peças processuais para fazer durante o dia, né? Então eu faço uma análise profunda daquelas demandas que eu tenho, e aí a gente, obviamente, tem a equipe do escritório em que a gente vai organizando. Mas eu não consigo, pode ser uma questão minha, eu não consigo trabalhar em direito médico se não for de uma maneira com pessoalidade, com profundidade, por conta desses detalhes e dos prontuários. Teve uma vez em que a gente estava advogando para um anestesiologista, quando a gente viu num prontuário vou chutar aqui, 723 laudas, faltou uma, que era a decisiva. E a gente foi página por página, até a gente encontrar a parte que estava faltando. Procuramos o hospital encontrou nos sistemas lá, porque outra coisa, os prontuários eletrônicos, ou hospitais que têm os prontuários físicos ainda, e eles dividem por setores. E depois, no momento de fazer a junção das partes, fica faltando. Então, isso a gente tem que tomar muito cuidado. Então, assim, eu sempre, resumindo, eu chamo o profissional para perto de mim, faço uma análise profunda daquela demanda, depois disso eu construo essa defesa prévia, depois de pensar com a equipe como é que a gente vai fazer toda a argumentação ético-jurídica, e aí, junto com os documentos todos, de maneira organizada, a gente faz esse protocolo. E fica esperando pela marcação de audiências, né? Então, não sei se as pessoas sabem, a gente primeiro tem a oitiva do denunciante ou da denunciante, depois das testemunhas, né? E depois, no final, é que a gente vai ter a oitiva dos profissionais que foram denunciados. Então, isso se a gente puder fazer uma analogia, né, que as pessoas às vezes não entendem, e eu gosto muito de fazer essa analogia para o médico, que esse processo ético ele se assemelha muito com o processo penal, inclusive na subsidiariedade, como a gente vai apresentar as suspeições, a parte de oitiva dele por último, hoje no processo penal também é assim. Então, é interessante a gente fazer essa construção e mostrar que existe uma similitude. Não é um processo civil, estrito sensu. É um processo ético com características de um processo punitivo. Né? E não chamado penal, mas de um processo punitivo, que ele vai ter uma punição no final. Subsidiariamente, a gente pode ter essa aplicação tanto do CPP quanto do CPC, mas você está certíssimo.
a perspectiva do CPP ela é muito mais presente do que a do CPC, né? Muito mais presente. Pela dinâmica das audiências. Pela dinâmica, exato. E uma coisa que pode acontecer nesse interregno também, né, nessa instrução probatória, é o conselheiro ele pedir para que a Câmara Técnica do Conselho lhe responda algumas questões, para que ele compreenda um pouco melhor. Então você pode ter um conselheiro que é ginecologista. Era uma pergunta que eu ia fazer para você. Existe perícia no processo ético? Era uma das perguntas. Ou não? Não existe perícia. Pois é, não existe perícia com essa nomenclatura. Uma produção de prova pericial, ela vai ter a imparcialidade, ela vai ter a abertura de envio de perguntas para ambas as partes, mas a gente tem essa natureza que é diferenciada do processo administrativo, e até para os estudantes de direito que estão aqui, no processo judicial a gente tem aquele triângulozinho, né? O juiz, que ele é imparcial e ele é... Nossa, tem um termo que eu sempre esqueço. Inerte, né? Ou seja, ele não se... inerte. A inércia da jurisdição. Exatamente. E aí, ele não vai em busca de nada, ele espera, né? E a gente tem autor e réu. No processo administrativo, isso é linear. É possível que o próprio autor seja a administração pública, né? Então, ele é o interessado na resolutividade por conta do princípio da verdade real e ele também, de alguma forma, pode punir. Então, assim, isso é interessante, porque então a gente não tem a produção de prova pericial, mas esse conselheiro que eventualmente esteja se sentindo desconfortável para julgar algo em ortopedia, por exemplo, ele é oftalmologista, ele pode enviar perguntas para a Câmara Técnica de Ortopedia do Conselho. E nesse momento, o que eu acho interessante é que o Conselho, já que os médicos também não puderam fazer essa propositura de pergunta, só o conselheiro que fez, é interessante que haja uma abertura de prazo para que o médico se manifeste a respeito das respostas que ali vieram. Aí a gente pode aproveitar esse momento para esmiuçar melhor, né, dialogar com as perguntas que foram e explicar um pouco mais aquilo que já estava explicado na defesa prévia. Para quem não advoga e não conhece ainda, a gente tem as câmaras técnicas no CFM, né, que reúne conselheiros federais que são especialistas e que têm renome na área e que geralmente são eles que vão dar um parecer técnico para poder ajudar naquelas decisões dos conselhos regionais. É isso? Isso, e nós temos nos conselhos regionais também as câmaras técnicas. Né? Da gente nos aqui próprios. Não tem. Não tem, não? Estados menores não tem câmara técnica, a gente é muito pequeno o nosso conselho aqui no Rio Grande do Norte. Certo. A partir do momento em que for aumentando, porque certamente a gente vai ter aí um fluxo maior de demandas em direito médico, as câmaras técnicas vão ser construídas, pensadas, porque a gente tem câmaras técnicas com uma quantidade pequena de conselheiros também, e assim, só a possibilidade, sabe, Tércio, de elucidar algumas coisas para aquele conselheiro que quer fazer o seu melhor naquele julgamento, isso é maravilhoso. E ter a possibilidade de perguntar para um colega, né? Porque nos casos práticos aqui, por exemplo, a gente tem, vai que eu falei para você, da obstetrícia, oftalmologia, que é super específico. Então você pega um conselheiro que é dermato e que vai fazer uma instrução de um processo que é de obstetrícia. Então, ou ao contrário, alguém que faz neuro e vai pegar uma coisa de dermatologia ou de cirurgia plástica. Então a gente precisa realmente que esse conselheiro tenha esse subsídio, né, material e substancial para que ele possa bem instruir e também que isso seja levado depois para o próprio relator e o revisor que você vai chegar, que eu já estou antecipando. Pois é. Então, aí depois dessa instrução probatória, quando os médicos denunciados eles são ouvidos, aí a gente vai ter a abertura de prazos para alegações finais, né, ou razões finais. Então, salvo engano, são 15 dias, né, o prazo para apresentação. 15 dias, mais uma analogia com o direito penal, né, alegações finais ou razões finais. Ou razões finais. E esse é o momento que eu vou dizer para os colegas, não percam a oportunidade de apresentação dessa peça. Porque, com certeza, é uma peça que vai promover, digamos que uma reunião. É como se fosse um resumo qualificado de tudo o que aconteceu no processo. Então, a partir desse momento, é como se o conselheiro que fosse depois escrever o relatório para o julgamento, é como se ele pudesse ter ali uma preciosidade sob o olhar daquele médico e sob o olhar das outras partes também,
né, reunindo tudo o que aconteceu. Então, não deixem de dar entrada nessa... Eu já vi alguns colegas resolverem não apresentar alegações finais. Não façam isso, apresentem, e depois das alegações finais apresentadas, o conselho vai marcar o julgamento. E nesse julgamento tem o conselheiro relator e tem o conselheiro revisor, né? E tem aquele que vai fazer a presidência também do julgamento e todos os outros que vão emitir os seus votos ali. E os votos são feitos na frente de todo mundo. Todo mundo que está na sala, porque é um julgamento fechado. Então, assim, eles vão fazer a leitura dos seus relatórios. Posso falar do julgamento mais ou menos como é que funciona? Sim, lógico. É muito importante, que é um momento especial também, né? Após as alegações, e aí marca-se uma plenária, que chama julgamento plenário, na plenária. Exatamente. E uma das primeiras perguntas que os médicos fazem é: doutor, eu preciso ir para esse julgamento? Né? E eu preciso então, falar assim, também a segunda, né? E eu preciso falar alguma coisa. E eu preciso falar alguma coisa. Então, assim, sempre, eu advogo no sentido de que os médicos devem estar presentes nos julgamentos. Mas é importante que a gente diga que a presença é facultativa, né? Então, a presença é facultativa, o médico pode não ir, não tem problema se ele não for, mas eu sempre convido os meus clientes a estarem presentes. Quando é que eu não chamo? Quer dizer, sempre digo que vai ter, falo da marcação da data, tudo direitinho. Mas quando é que eu não insisto para que eles estejam presentes? Quando eu vejo que eles não estão emocionalmente preparados, quando existe uma dificuldade na comunicação, no trato, quando aquilo causa um sofrimento mental muito grande. Então, a partir desse cenário todo, eu sempre converso antes e vou para o julgamento sozinha. Mas, o que eu faço habitualmente? Marcada a data para amanhã, eu marco uma reunião hoje, né? E aí, nessa reunião de hoje... Vamos falar do prazo, né? Que tem que ser 10 dias, no mínimo, de antecedência para a plenária, né? Para a intimação, a intimação para o julgamento da plenária é uma data importante também. Isso, para que as pessoas tenham tempo de se preparar para fazer a sua sustentação oral e os médicos também. Isso. Mas aí eu marco essa reunião antes, porque, olha, Tertius, eu chego a desenhar como é que é a sala. Para tudo que eu puder para os médicos ficarem confortáveis, eu faço. Explico toda a fase, porque assim, o que eu percebo os médicos eles estão habituados a conhecer os procedimentos das ações que eles vão fazer. Né? Eles têm o desenho do procedimento cirúrgico na cabeça deles. Então, eu tento reproduzir isso. É palpável e a ciência jurídica ela não é palpável. Isso, Aí eu tento reproduzir isso. Eu explico como é que vai ser o julgamento do início ao fim. Eu desenho, eu pego um papel, eu desenho, para que eles na hora não fiquem nem nervosos sem saber onde é que vão sentar. Eu desenho direitinho, falo. De qualquer forma, eu digo assim, olha, não se preocupe, eu estou te explicando aqui, mas amanhã eu vou fazer toda a regência. Eu vou dizer ao senhor o lugar de sentar, tudo direitinho, em silêncio. Eu só vou fazer a ação assim, o senhor já sabe onde sentar. Aí uns me perguntam como é que eles vão se vestir, o que eles vão falar e tal. Mas bem, no momento em que a gente começa esse julgamento, o presidente faz a abertura, depois disso são avaliadas as questões preliminares, e quando o julgamento efetivamente começa, a gente tem a leitura do voto do relator. E depois, a leitura do relatório, depois a gente tem a leitura do relatório do revisor. E a partir desse momento, nós temos a discussão a respeito daquilo. Tem a sustentação oral do advogado antes, que pode, nesses 10 minutos... 10 minutos, né? Que pode dividir com o médico. Então, eu já tive médicos que me disseram assim, doutora, eu quero dar uma palavrinha. Aí eu falo assim, então vamos nos organizar nessa palavrinha. A gente fica com 7 minutos para mim e 3 para você, pode ser assim, porque eu quero que eles se organizem no tempo. Sabe o que eu tenho feito, Camila? Eu tenho, quando eu sei que o médico tem capacidade e ele sabe se portar e gosta de falar e tem condições de defesa, eu tento fazer esses 10 minutos e nos 5 minutos finais eu peço para que o médico se pronuncie. Porque nesse momento, quando ainda vai ter os debates, há a possibilidade, né? E, na verdade, pelo menos aqui, tem muita pergunta. Os conselheiros, nos debates, perguntam diretamente ao médico. Por isso que eu insisto que eles participem do julgamento, porque às vezes é uma palavra que pode, às vezes, mudar toda a votação. Né? É verdade. E a empatia também no contato naquele momento, né?
que também pode ajudar muito. Então, os médicos, eles têm muito essa questão da empatia, que é se colocar no lugar do outro, entender de fato as dificuldades vivenciadas naquele contexto, isso é muito importante. Então, assim, gostei disso que você faz, né? Que de fato, se eles vão já esclarecer algumas questões, talvez não precisem fazer uso de algum dos minutos dos 10. Eu já Alguns preparo às insistem vezes para mim. fazer nos 5 finais, entendeu? Geralmente eu deixo os 5 finais só para eu fazer o arremate. Nem sempre eu, inclusive, uso os 5 totalmente, assim, né? Mas eu faço assim, eu elucido coisas ali daquele momento e aí fico na expectativa, né? De como é que vão ser esses votos. Olha, eu estou perguntando para você se as oitivas são sempre separadas do dia do julgamento e não existe uma instrução e julgamento no mesmo dia. É importante a gente falar. A instrução acontece no decurso desse processo ético profissional, a apresentação de alegações finais, e nessa instrução são várias audiências que acontecem, né? E muito difícil a gente ter audiência una, audiência não existe. Una é muito difícil, porque são muitas testemunhas, né? Geralmente 3. Eu não vejo o processo, pelo menos 3, eu acredito, de cada parte, mas é muito difícil. Ou então, quando é só de ofício, geralmente a gente tem umas 3 ou 4 testemunhas e aí é uma oitiva demorada. São marcados pelo menos dois momentos só de oitiva de testemunha, antes de escutar o denunciado. Lembrando que cada parte do processo tem direito a 5 testemunhas, né? Isso, mas perfeito. Você tá outra questão importante, né, para que a gente fale, pessoal que não atua ainda, e inclusive essas testemunhas têm que ser arroladas, têm que ser trazidas na defesa prévia, sob pena de preclusão, e você não tem mais direito. E aí tem um detalhe, que é que o conselheiro, instrutor, ele pode requisitar a oitiva de outras pessoas, né? Inclusive da testemunha que você dispensou, que se houver uma dispensa. O processo é tão complexo, a gente tem que fazer umas 4 lives para poder conseguir falar sobre isso tudo. Isso. E às vezes, já aconteceu comigo também, da gente arrolar 5 testemunhas, e no decurso das oitivas a gente vê que surge outro nome, que naquele momento a gente não imaginou que fosse uma boa testemunha, e aí a gente dialoga com o conselheiro no sentido de que ele perceba que é importante essa pessoa vir, e que só tem como vir se for a convite dele. E aí vai ser a testemunha do instrutor, né, da instrução. E aí ele traz. Pensando pelo lado processual, acho que todo processo moderno se baseia que a testemunha é do juízo e não da parte. Então, eu acho que isso vai ajudar no desenrolar da verdade real e os instrutores já notaram isso e vêm fazendo isso na prática. É verdade, é verdade. E até em termos técnicos, só para concluir essa questão das audiências, em termos técnicos, cada oitiva tem uma ata. Então é como se nós nunca tivéssemos audiência una. Então a gente sempre tem abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha, né? Então mesmo que a gente escute 4 pessoas numa tarde, vai ser uma audiência para cada pessoa. Então assim, realmente... Com qualificação, com tudo. As perguntas, a parte inclusive de fazer a contradita da testemunha, se por acaso você entende que aquela testemunha não pode, e aí ela pode ser escutada, e eles não chamam de declarante, eles chamam de informante no processo, no CPEP, que é um pouco diferente também do processo civil, né? Mas bem interessante. Exato. Aí depois disso tudo, tem o julgamento que é outro dia, né? Então, sendo o julgamento, Andréa querida, um beijo para você, Andréa. Em outro dia que acontece o julgamento. Já mandou muito beijo para você aqui, dizendo que a professora maravilhosa aqui, foi. que você estava falando, aí eu vejo aqui sorrio. Quando eu leio aqui, dou um sorriso, gente, recebam como um beijo que eu estou mandando também. Então, aí tem o dia do julgamento, né? Então não tem como ter essas audiências de instrução e julgamento. Então a gente tem depois, aí o advogado faz a sustentação oral, há uma discussão a respeito daquele caso, tudo na frente da gente, tudo na frente do médico, tudo acontece às claras. Depois disso, volta para o relator e para o revisor. E aí eles têm novos documentos que vão fazer leituras, que são os documentos que dizem respeito aos seus votos, né? E aí eles fazem o voto, tanto se eles consideram de que houve uma conduta que descumpriu preceitos éticos ou não. Se eles entenderem que sim, essa conduta descumpriu preceitos éticos, aí eles vão fazer a votação por até possibilidade de 5 penalidades, que são as penalidades que constam não no Código de Ética Médica, não no CPEP, constam na lei de 1957 de medicina. Importante, e a gente vai dizer aqui... A 3268, né, que ela regulamenta tanto a autarquia especial
cria autarquia, que dá poderes de punição. Acho que é importante mais. E se não me engano, Tertius, é no artigo 22, se não me engano. É o 22, é o 22, né? É o 22, perfeito. E aí, isso. assim, o que pode acontecer? Pode ter advertência confidencial por escrito, eu vou falar assim, em ordem, certo? Advertência confidencial por escrito, censura confidencial por escrito, advertência confidencial, censura confidencial, todas são por escrito. Censura confidencial, censura pública, e depois a gente pode ter suspensão do exercício profissional por até 30 dias, pode ser por menos tempo, e a gente tem a cassação. São essas 5 penalidades. Então, assim, o que pode acontecer num processo? 6 coisas, ou a absolvição ou uma das 5 penalidades. Depois disso, a gente tem a possibilidade, né, se houve punição ou não, a possibilidade de uma das partes recorrer em até 30 dias também para o Conselho Federal de Medicina. Lembrando que se for um processo ex officio e houve a absolvição desse médico, o processo terminou ali. Não há quem é que vai recorrer, o próprio conselho não pode recorrer, porque foi ex officio e a decisão foi deles, e o médico também não vai. Então, nas partes presentes, inclusive, o presidente pode já certificar o trânsito de julgado. Isso. Então, que é muito finalizou ali. Isso só não acontece se eles não concluírem ali o acórdão no momento, mas ali ele já consta em ata, tudo direitinho. Então, assim, é possível que se esse processo sobe para o CFM, só para as pessoas saberem, se ele sobe para o CFM, há essa possibilidade de recurso em até 30 dias, há uma abertura de prazo para apresentação de contrarrazões e a gente aguarda o julgamento no Conselho Federal de Medicina. Então, quando o julgamento é presencial, é preciso que esses advogados se desloquem até Brasília e fiquem aguardando para que seja feito o pregão e eles entrem na sala de audiência. As audiências são mais rápidas, as audiências não, os julgamentos são mais rápidos, mas tem também sustentação oral, na mesma tramitação que a gente viu aqui, né? E dali a gente já tem a resposta também. Agora, essa semana, eu acho que eu comentei com você hoje, eu recebi uma intimação para fazer sustentação oral no CFM por meio eletrônico. Né? Então eu vou fazer, e assim, bem interessante como a maneira como eles se estruturaram, já existe, né, o processo que já está digitalizado. Acho que é importante a gente falar para quem está assistindo que a gente tem as resoluções, né? A gente tem uma resolução que trata do processo eletrônico, que é a 2278, ela veio mudar, inclusive, a questão, tem uma anterior, né, de 2019, que trata do processo eletrônico, e teve uma resolução agora de julho, a 2278 de julho de 2020, que ela trouxe a adoção de enfrentamento ao Covid, que a gente estava conversando sobre isso, para a gente até tentar encerrar a live da gente com esses assuntos pertinentes agora ao momento, dessa possibilidade de videoconferência ou troca audiovisual, e eles chamam de real, ou tem até outra palavra, deixa eu lembrar aqui qual é. Enquanto você se lembra aí, eu falo síncrona, de forma síncrona. Que seja síncrona. Isso. Exato. Eu participei, quando a gente ainda não tinha essa... Por conta da pandemia, trouxe esse formato, acelerou, né, esse formato. Eu participei da primeira reunião que teve oitiva de médico em ambiente internacional, aqui no Conselho. Então, uma médica, eu estava acompanhando a minha cliente, que estava do meu lado, no Conselho, e a outra médica denunciada estava no Canadá. Então, foi feita essa oitiva, foi uma oitiva assim, muito bonita, muito respeitosa, muito empática. A paciente que estava processando ela também estava presente, foi tudo muito respeitoso, organizado. Quando? Poxa, meu amigo, eu acho que foi no começo do ano passado. Ou foi no começo de... É o artigo, ou foi 2018. É o artigo 66, que eu até levantei aqui para falar para quem está assistindo, que ele já permitia a oitiva das partes por meio de videoconferência. Então, isso não é novidade no CPEP. E as testemunhas, no 75, também podem ser ouvidas quando fora da comarca, por meio de videoconferência, e não só por precatória. Exatamente. E aí, assim, eu tenho que ver, a gente tem que ver como é que vai ficar organizada, né, essa questão agora. Porque, em geral, é preciso que, se for uma oitiva por videoconferência, é preciso que a testemunha se desloque até uma delegacia do Conselho, para as pessoas saberem. A gente tem as sedes do Conselho Regional de Medicina Camila, nas capitais. Só para dizer, a gente não viu nem o tempo passando, a gente já está com pouquinhos segundos. Você quer voltar? Ai, meu Deus, então... Não, a gente então vai se despedir. Mas bem, quer voltar? Eu volto. Mais rapidinho. Vamos voltar para formatar aqui o pensamento. Tá, a gente tá bom. Pessoal, quem está acompanhando, vamos voltar e a gente termina, tá bom?
Só esperar ela voltar. A gente está tendo agora falando sobre a questão do processo ético ser feito por meio... Oi, Ana, tudo bem? A gente está tentando trazer ela novamente, tá bom? O processo ético foi agora para a resolução 2278, ele foi possibilitada a questão de ser feito por videoconferência, né, processo eletrônico, de forma síncrona, para que as partes possam se defender, tá bom? Então, Camila estava falando isso, e como a gente vai poder aplicar isso na prática, né? Os conselhos regionais, nem todos ainda vão ter essa possibilidade ou a viabilidade de conseguir transformar esse processo virtual numa realidade instantânea, né? Então, alguns conselhos... Pronto, amigo, agora você voltou com imagem. Ah, ótimo. Então todo mundo está me vendo agora? Eu estava falando para eles que a gente está agora tentando ver como é que os conselhos regionais vão conseguir, na prática, transformar esse processo virtual, digital, para conseguir fazer com que esses processos continuem tramitando, né? Porque a gente teve uma parada por causa da pandemia. Houve inclusive, foi uma interrupção bem prolongada do conselho. Os prazos voltaram no dia 21, né? Agora. Foi, exatamente. E ficou bastante tempo, né? Então, então a gente tem, voltando aqui para o pensamento que eu estava, a gente tem as sedes dos conselhos nas capitais e tem as delegacias, né? Dentro dos estados. As cidades dentro desse estado têm delegacias do Conselho Regional. Então a estrutura é CFM, CRMs, e dentro dos estados a gente pode ter delegacias, né? Dentro nas cidades do interior. Então, até então, como é que acontecia? A testemunha se deslocava até uma dessas delegacias e a partir dali era feita a videoconferência para uma audiência que estava acontecendo na capital, né? Mas as audiências também poderiam acontecer nas delegacias. Então, eu também já viajei para fazer as audiências nas delegacias. Acho que a partir de agora a gente vai ter muito mais isso de acontecer por videoconferência de lá. Então, assim, os deslocamentos, eu acho que eles vão se reduzir muito. Eu estava prestes a fazer agendamento de audiências num processo meu que corre no Espírito Santo e quando a gente já ia fazer sugestão de marcação de oitiva de testemunhas, foi bem quando começou a pandemia. Então, a partir de agora é que a gente já estabeleci contato com o conselho de lá para a gente retomar essa marcação. E nessa retomada, eu já estou na expectativa de que provavelmente isso vai acontecer por videoconferência, porque veja que coisa esdrúxula. É um processo que acontece no Espírito Santo, né? Porque aconteceu o fato numa cidade do interior do Espírito Santo, e a advogada, né, que defende, eu estou em Salvador, o médico está em São Paulo e eu tenho testemunhas que estão em Minas Gerais. Então o processo, ele é floreado uma coisa que eu ia perguntar e passou, porque a gente parece que passou voando o tempo. Sim. Com a pandemia, a gente viu, eu estava conversando isso com um conselheiro daqui, a gente viu as fronteiras, inclusive na pós agora, no sábado passado que eu dei aula, as fronteiras caíram. Inclusive essa questão de você ter registro num estado ou outro, os médicos estavam atendendo no Brasil inteiro. Então, uma questão que eu estava pensando, fiquei aqui, e agora se eu sou daqui da Bahia, um médico, e atender alguém que está em São Paulo, qual vai ser a competência de julgamento, né? Agora é interessante o seguinte, alguns estados legislaram, normatizaram a telemedicina, outros não. Aqui na Bahia, por exemplo, o Conselho Regional do Estado da Bahia exige que os médicos que vão atender pacientes que estão no território da Bahia por telemedicina tenham inscrição no CRMBA, no CREMEB. Então, assim, os conselhos que não tiveram, a gente está com a lacuna normativa. Infelizmente, da federação a gente não tem, né? É uma lacuna realmente. É uma lacuna. O Conselho Federal de Medicina, eu vou te falar, eu acho que a gente chegou a comentar, eu cheguei a conversar com você no início da pandemia, eu realmente fiquei numa situação de estresse muito grande, porque o volume de médicos que estava com muita dúvida sobre telemedicina, e quando eles nos procuram querendo um conforto, uma resposta. E cada manhã que eu acordava, Tertius, eu tinha uma normativa diferente de telemedicina. Ou era do CFM, ou era da presidência, ou era do Estado, ou era do CRMs. Então, poxa, foi muito difícil. Então, a gente tinha uma normativa de 2002. Essa lacuna aí, assim, eu até
fiz questão de olhar novamente hoje o CPEP, né? E aí eu fui ver o parágrafo único do artigo 2º, para até tentar trazer essa noção para quem está assistindo e quem vai assistir depois a live, né, essa conversa da gente. O artigo 2º ele diz assim, que a competência para apreciar e julgar as infrações é do CRM em que o médico está inscrito, certo? Ao tempo da ocorrência do fato punível, e não no local do fato. Como a telemedicina quebrou essas barreiras, talvez o parágrafo único resolva isso, que ele diz assim, a competência para prestar a sindicância, analisar seu relatório, e se for o caso, estará ao PEP, e sua instrução é do CRM onde o fato punível ocorreu, ainda que o médico não possua inscrição na respectiva circunscrição, ou tendo sido inscrito, já tenha sido transferido. Isso era a hipótese na época que o médico, por exemplo, ia fazer residência no local, né? E aí, como eu já peguei alguns casos também em São Paulo, de pessoas que voltaram aqui para o estado, e que aí ele ficava no momento registrado lá, e depois voltava e fazia um registro aqui, e o de lá ficava cancelado. Então, assim, tem processos ainda no local do fato punível. É muito complicado isso. Tem alguns detalhezinhos, algumas nuances aí, que aí só a gente marca em outro momento, porque tem aquela questão do lapso temporal de 90 dias, né, de atendimento em outro estado, tem alguns detalhes aí que vale a pena a gente explorar. Mas é isso, meu amigo. Então, assim, arrematando o nosso assunto, o Conselho Federal de Medicina ele está se movimentando, né, nessa perspectiva de tecnologia para a realização de audiências, né? Sobre a telemedicina, eu muito cuidadosamente devo dizer que eu tinha uma expectativa de que o Conselho apresentasse, né, uma resolução forte nesse sentido. A gente teve aquela de 2018 que foi suspensa, mas que de alguma maneira, bem, imaginei que isso... Em 2018. E a gente mas ela estava sob 2002, consulta né? pública, isso. Mas assim, naquele momento eu concordei, eu devo dizer a você que eu concordei, porque eu achei que ela veio de maneira muito abrupta, sem um diálogo aprofundado com os conselhos regionais. Mas eu imagino, ela estava sob consulta pública já há um bom tempo, né? Eu cheguei no âmbito da Comissão de Direito Médico e da Saúde da OAB Bahia, eu cheguei junto com um grupo de advogados a escrever um parecer sobre ela, mas eu acho que a gente poderia ter tido, né, uma resolução nesse sentido pelo CFM no decurso da pandemia. Tem duas resoluções que estão para sair, assim, a conversa, agora eu não tenho como certificar isso, conversando com pessoas conhecidas, né, de que tanto, e uma que eu participei foi a comissão de publicidade, que para o Código de Ética, né, assim, para o novo eu participei daqui da estadual, e acredito que também foi consulta pública, e era muito interessante, porque a gente acaba participando e interage, a OAB participa, senta à mesa junto no Conselho de Medicina, né? É interessante isso. E eu soube, né, que tem duas resoluções para sair, seria uma de nova sobre publicidade e a de telemedicina também. Mas assim, a gente não sabe o prazo. Estamos na expectativa, tem muitas demandas sobre publicidade médica acontecendo, tem algumas minhas aí que estão inclusive em vias de julgamento. Eu queria muito que essa resolução saísse logo, né? Inclusive, porque eu acho que algumas coisas... dessas de publicidade, nesse momento da pandemia, a gente teve casos sérios, inclusive da parte de interdição cautelar, por causa de publicidade irregular, né? Que era outro assunto para a gente tratar aqui, que faz parte do processo ético, e a interdição cautelar, ela é uma penalidade atípica, né? Mas a gente teria que traçar aqui todo e por vezes ela tem que ser bem sumária, né? Por vezes até por conta de proteção e tal. Mas é isso, meu amigo. Olha, tanta coisa, esse assunto é tão bom, né? A gente é apaixonado pelo que faz, não tem jeito. Tem muito caso prático, muita coisa que acontece na diária dessa advocacia que a gente acaba extrapolando pouco tempo. Camila, amiga, dizer que eu estou saudade de encontrar nos congressos e pessoalmente, a vida está corrida e depois da pandemia ninguém viaja mais, né? Espero, quem sabe, aí depois que voltar esse momento e que a gente possa voltar a ter contato pessoal, essas barreiras se quebrem, quem sabe eu visito após a sua presencial. Poxa, com certeza. Olha, eu tô com tanta saudade, meu amigo, de falar assim, vamos tomar um cafezinho ali para conversar, não tem cafezinho certo. Assistir uma aula sua presencial, e acho que é ótimo, como eu fiz lá com a Luciana. Nossa, porque eu vou aprender com você também, não tem como a gente estar no mesmo lugar sem você dar uma palavrinha.
assisti aula lá com o Luciano, lá em BH também, com a Carla. Então é muito bom romper Ah, barreiras aí para outros estados, né? E, assim, a gratidão que eu tenho com você, muito obrigado, é muito conhecimento e a gente consegue trazer, eu acho que essa questão da gente poder falar de estados diferentes, com pessoas diferentes, trazendo a dinâmica de cada estado, né? A gente, como eu falo sempre, falei com Giovana, com o Felipe, que é meu amigo de Palmas, parece que e com com Samantha, que também é de outro estado, para o sul, parece que a gente tem dinâmica diferente, mas no final, quem advoga nessa área há um tempo e que já se forjou no direito da saúde, nessa defesa médica, sim. parece que a gente tem muitas similitudes no aprendizado e no processo, viu? É, Isso é e uma muito das legal, porque a maiores, gente vê que é forte isso. e uma das maiores lindezas, eu vou repetir, é a solidariedade entre colegas, né? E eu vou dizer o que eu disse no começo da live anterior. Você é de uma solidariedade muito grande, eu quero te agradecer mais uma vez. Na semana passada eu precisei de uma ajudinha, de um help, uma ajudona, e você foi brilhante, maravilhoso. Aí você veja, dois. Quando você precisar, estou à disposição. Aqui no Então Rio eu Grande do Norte a aprendo gente... muito com você, aprendo muito com você também, viu? Então, assim, para mim é uma grande honra poder contar com você. A gente já tem uma rede de apoio aí em diversos estados do Brasil, de profissionais que se respeitam, né, de que têm uma credibilidade porque fazem um trabalho muito sério. A área do direito médico é uma área que tem sido muito buscada e eu espero que as pessoas que estão buscando mostrem e apresentem essa seriedade que a gente já tem desenvolvendo há muito tempo. É uma área que nos é muito cara, não é, Tertius? Então, ela merece muito respeito. E cada colega que entra, a gente precisa pensar não como concorrência, mas a gente precisa pensar como um grande grupo que se fortalece no Brasil. Eu espero que esse seu instituto ele traga essa ideia, essa missão também, né? Quanto mais a gente se ajuda, mais o direito médico tem uma robustez aí de uma área que é específica, que precisa ser entendida de uma maneira bem peculiar, né? Então a gente tem nas especialidades médicas isso, multidisciplinar, interdisciplinar e holística, né? Porque a gente precisa entender de muita coisa. de muita coisa. Então a gente acaba aprendendo um pouco de cada. Mas de fato, a gente tem que fazer um estudo aprofundado nela, né? Que é bem interessante. Pois é, eu estou muito feliz. Era para eu estar com o meu livro aqui na mão, deixa eu só falar, o livro o Direito Médico e Bioética. Você vê, a pessoa não sabe fazer sua autopropaganda, mas tudo bem, deixa quieto. Vocês podem procurar o livro Direito Médico e Bioética, recém-publicado na editora Lumen Uris, no site da editora, ou na Amazon também vocês podem encontrar. Nesse livro eu faço ali uma compilação desses assuntos que a gente discutiu, e explica um pouco de bioética também, que é bem interessante. Tertius, meu amigo, eu quero lhe agradecer muito, dizer que eu sou sua fã, que eu estou muito feliz que você e Giovana tomaram aí essa iniciativa e acho que vai ser só sucesso, viu? O direito médico tem muito a ganhar no Brasil. Parabéns. Eu agradeço demais você ter conversado comigo hoje, assim, faz muito tempo que a gente tem um contato e sempre adorei os seus posicionamentos, a forma como você fala, você é muito querido por todo mundo, a gente vê isso na live e nos próprios comentários, no dia lá do seu livro, todo mundo com a recepção enorme com você, e parabenizar pelo curso e sucesso no livro, que eu sei que vai ser uma obra que vai ajudar muita gente, inclusive a pessoa que fez a sua revisão disse que leu, ela não era da área da saúde, né? E nem da área médica, e disse que leu e que foi assim ótimo, porque entendeu muita coisa que ela não entendia antes. Então, acho que sua obra ela ultrapassa o mundo médico e o mundo jurídico. E assim, quem está assistindo a live, acho que é uma aquisição que é fundamental ter. Giovana está aí, ó, com a gente, e ela comprou, na outra vez também postou, eu peguei a digital, não postei para vou comprar depois a física para você me dar Tá. um Eu nem autógrafo. sabia, tá vendendo formato digital também, é? Eu nem sabia. Tem digital na Amazon. Ah, que legal. Olha, você tá me dando notícia que eu não sabia. Eu comprei umas 4 obras digitais, 4 ou 5, Sim. porque estava difícil de chegar a correio, que aqui teve problema no correio. Que bom, Viu? poxa, que ótimo. Ah, legal, legal, que eu não sabia. Eu vou comprar a física, você vai me dar depois um autógrafo, como eu tenho aqui na de Genivaldo, do livro de Genivaldo de 1983, que eu peguei com ele lá na Paraíba, quando eu fui. Eu tenho que ir lá, a próxima vez que eu for, o professor me receba, por favor. Ele é um queridíssimo. Tá joia, Tá gente. bom, Olha, eu tô muito feliz, muito obrigado, viu? minha amiga. Obrigada muito obrigado também. pela sua simpatia, pelo seu conhecimento e pela sua
disponibilidade de estar conosco aqui, conversando sobre esse assunto. Eu acho que todo mundo vai aproveitar um pouco, né, e vai se interessar mais pelo direito da saúde e a defesa dos processos éticos. Tá? Um abraço a todos. Um grande abraço, contem comigo, viu? Tá bom, muito obrigado. Tá, um abraço, boa noite. Um beijo, querido. Beijo. Tchau, tchau.